Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Para aqueles, infelizmente, poucos que terão visto o vídeo, espero que tenham gostado. De qualquer modo, ele estará disponível também no site da APDC para verem mais tarde. Como acreditamos, os quatro aqui na mesa, que o capital humano é um ativo e não um custo, esta sessão irá terminar às 3h30, que era a hora que tínhamos determinado inicialmente, ou pelo menos a meio da manhã, que iríamos terminar esta sessão. Acho que não é necessário introduzir nenhum dos membros da mesa, visto que na vossa documentação têm as nossas bios. Eu ia já começar diretamente por vos colocar um desafio. Um desafio de fazer uma viagem no tempo. Vamos situar-nos há 600 anos atrás. Vamos situar-nos perto do infante Dom Henrique. Vamos situar-nos para alguém que tinha uma visão de expansão para Portugal, que foi capaz de implementar essa visão através dos outros, através das pessoas, e cuja implementação mudou para sempre a face deste país. Ele foi capaz de atrair, desenvolver, motivar e reter o talento. Foi capaz de atrair talento indo buscar matemáticos do norte da Europa, navegadores genoveses, cientistas árabes. Foi capaz de desenvolver o talento por via da escola de Sagres, quer ela tivesse existido em Sagres ou não, mas efetivamente havia uma escola de promoção de talento em Portugal nessa altura. Teve também a capacidade de motivar esse talento. Viesse ele do clero, da nobreza, da burguesia, do povo. Havia sempre uma partilha de resultados e uma forma de realmente motivar e levar toda uma nação para um determinado objetivo, o objetivo que ele tinha de uma visão de expansão. E foi possível também a ele reter o talento. Ele conseguiu, e depois continuando com Dom João II, manter essa vantagem competitiva em Portugal durante largas dezenas de anos. As descobertas foram feitas com novas tecnologias, com caravelas, com mapas, com instrumentos de navegação, que foram inicialmente promovidos precisamente pelo infante Dom Henrique. Temos aqui 3 elementos fundamentais: liderança, talento, novas tecnologias, e tudo isto foi possível há 600 anos atrás para transformar a face de uma nação. São estes também os ingredientes, julgamos nós, para fabricar, implementar o Gov 2.0, mas também para caminhar no sentido do Gov 3.0 ou do YouGov. E estas são as primeiras ideias que eu vos queria dar de aquilo que vamos tentar discutir nos próximos 35 minutos aqui entre nós os quatro. Mas primeiro, porque achamos que o formato do workshop implica ter de interagir também com o público, vamos começar precisamente com uma pergunta para utilizarem o vosso voto eletrónico. E se o infante Dom Henrique, há 600 anos atrás, conseguiu atrair, desenvolver, motivar e reter o talento, a pergunta para todos é: qual destes fatores deve ser claramente melhorado na administração pública portuguesa? E evidentemente que me vão dizer que os 4 são relevantes, mas o importante aqui, e a forma que queremos picar a audiência, é precisamente tentar perceber qual destes é que claramente deve ser melhorado. É a capacidade de atrair, 1, a capacidade de desenvolver, 2, a capacidade de motivar, 3, a capacidade de reter, 4, profissionais excepcionais. Qual destes fatores é que deve ser claramente melhorado? Acho que o tempo pode começar a contar. Então vamos. Sim, ponha por favor outra vez o tempo a contar. Não sei, normalmente conseguimos ver aqui um relógio. Muito bem, então as pessoas que vão carregando, por favor, vamos dar mais 5 segundos. Ora, então não havendo relógio, faço eu. 5, 4, 3, 2, 1, e agora sim podemos ver os resultados. Se é que alguém na regime vê. Muito bem. Cá temos, então, motivar e, em segundo lugar, desenvolver o talento, os profissionais excepcionais, para ser as questões base. Portanto, se calhar podemos já começar aqui pelo Diogo. Motivar profissionais, motivar talento é precisamente
uma das especialidades do ponto de vista de consultoria da Mercer. Como é que se motiva a administração pública portuguesa? Muito obrigado, Paulo. E muito rapidamente eu começaria por uma citação de Jacques Brel, que acho que é importante e que diz, perguntaram-lhe o que é o talento, e ele diz, le talent, ça n'existe pas. Le talent, c'est avoir un rêve et être capable de le réaliser. E eu acho que é isto. O talento é a capacidade de ter um sonho e conseguir realizá-lo. E, portanto, o que provavelmente é preciso fazer na administração pública, na minha opinião, é voltar a ter fazedores de sonhos e pessoas que sonham com uma administração pública diferente. E, se calhar, para motivar, o que é preciso é não ter grandes investimentos em tecnologia, mas sim ter grandes investimentos na forma como nós comunicamos, na forma como nós queremos, efetivamente, que as pessoas tenham gosto pela sua administração, gosto pelo seu serviço, gosto pelas suas equipes e que sonhem. Eu tenho, a ideia aqui é não perdermos muito tempo nas nossas intervenções, mas eu gostaria apenas de partilhar um survey que foi feito no Reino Unido a 500 mil funcionários públicos, os resultados saíram agora em fevereiro de 2010, em que curiosamente se perguntava quais eram os fatores determinantes na motivação dos funcionários públicos no Reino Unido. O que é que para os civil servants do Reino Unido era de facto fundamental, e aliás a palavra é engagement, o que é um bocadinho diferente de motivação, porque o engagement é um estado de espírito, é um bocadinho o nosso vestir a camisola, é eu estar apaixonado pelo que faço, estar apaixonado pelos meus colegas, pelas minhas tarefas. É um pouco isso. E então é muito curioso porque há 10, eu diria, os 10 mandamentos, e portanto, para lhe responder, vou utilizar aqui uns dados que tinha para partilhar. Portanto, as perguntas não foram combinadas, mas vem mesmo a calhar. E então é interessante porque para os funcionários públicos ingleses, que fizeram estes 500 mil que responderam a este inquérito, diziam desde logo, 90% diz, o meu trabalho é interessante para mim. Isto é, para que eu me sinta engaged, eu tenho que ter interesse no que faço. 76% dizem ser desafiado pelo meu trabalho. Ser, para mim, um desafio permanente, isso ajuda-me a estar engaged. Coisa interessante, 84% dizem ter um entendimento claro dos objetivos da minha organização. Coisa que muitas vezes falta. Quer dizer, as pessoas saberem para onde é que queremos ir. A minha direção-geral, a minha direção de serviços, a minha repartição, onde é que ela quer ir, para onde é que quer ir. 82% diz que percebe como é que o meu trabalho contribui para a persecução dos objetivos da minha organização. Mais uma vez aqui, portanto, as pessoas não trabalham por trabalharem, as pessoas trabalham porque sabem que o seu pequeno contributo no guichê da repartição de finanças ou no hospital é o somatório destes pequenos contributos que vai permitir a organização ser melhor. 87% das pessoas dizem terem as competências adequadas para realizar eficazmente o meu trabalho. Portanto, nem todos nós temos os skills, temos as competências para fazer o que nos pedem, e há que, aos dirigentes e líderes da administração pública, também ter a coragem de perceber o que é que cada um pode fazer melhor, como é que se pode motivar nesse sentido. Não vou dizer todos, mas alguns que me parecem interessantes, como eu posso confiar, 83% diz, eu poder confiar nos meus colegas quando precisar de ajuda. Coisa fantástica, que é espírito de equipe. Saber, num momento de dificuldade, eu posso contar com o meu colega professor, ou o meu colega médico, ou o meu colega outra vez da repartição de finanças, para me ajudar a ultrapassar uma dificuldade. Isto torna as pessoas parte de uma equipe que já não são meros colegas de trabalho, são mais do que isso. São pessoas que fazem parte de um todo que querem alcançar um objetivo específico. Vou deixar só mais uma nota que me parece interessante, que é o meu chefe, dizem os funcionários públicos ingleses, o meu chefe é para mim motivo de motivação, de engagement, saber que o meu chefe se preocupa com a minha vida fora da minha organização. Portanto, há aqui, mais uma vez, um laço afetivo de satisfação, de motivação. Secretário de Estado, agora Presidente de uma instituição ligada à administração pública, motivar também passa pelos incentivos, e os incentivos têm de ser todos económicos? Antes de mais, muito boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite e pelo desafio para aqui estar. E depois desta descrição, digamos, do que é importante para ter, digamos, bons recursos humanos numa organização,
magnífica, que eu diria que tanto se aplicam à administração pública como a qualquer organização. Exatamente. Todos esses princípios são gerais, digamos, de qualquer organização. E, de facto, o caso específico português, e enfim, é evidente que eu beneficio da vantagem de estar a ver a vossa resposta, e, portanto, agora é muito fácil dizer, bom, se eu estivesse aí, exatamente respondido, 3, motivar como aquele que é mais importante. Mas a explicação que eu dou para isso é, de facto, na administração pública portuguesa é tudo muito importante. É importante a capacidade de atrair, de desenvolver, de formar as pessoas, de as motivar e, naturalmente, de reter os melhores para que continuem aí a trabalhar. A questão da motivação é mais relevante porque, de facto, esse é, não só também na administração pública portuguesa, mas eu diria em geral na sociedade portuguesa e não só, a resistência, digamos, à atribuição do mérito, a uma cultura de meritocracia, não é evidente. E esse é um ponto que faz falta desenvolver. Em qualquer grande organização, ter incentivos, ter um sistema de incentivos que reconheça o mérito das pessoas, seja em termos financeiros, em termos da progressão habitual na carreira, seja também, digamos, com outros instrumentos amigáveis dentro da organização, com outro tipo de atitudes, é de facto muito importante. E é importante para que se possa desenvolver uma cultura e um hábito, digamos, de estar na organização com autonomia, com entusiasmo, com capacidade de iniciativa, no fundo com um conjunto de atributos que levem de facto àquilo que queremos, a uma postura de inovação, a uma postura de melhoria contínua, digamos, das práticas. E isto também é verdade na administração pública e é verdade em qualquer organização em geral. Digamos, nós na administração pública aquilo que sabemos e que temos por adquirido é que ela é indispensável, ela é importante para o funcionamento da sociedade em geral e que, portanto, que temos que a acarinhar de forma suficiente para que possa, de facto, prestar os serviços que todos nós carecemos e o que possa fazer da melhor forma possível, no fundo, naturalmente respondendo à questão geral, que o capital humano seja um ativo porque presta bons serviços à sociedade em portuguesa e não ser encarado apenas como um custo que nos pesa, digamos, na suportar esse custo. Na inovação na administração pública, você sentiu isso de perto, não só aqui em Portugal, mas também na Suécia. Inovação na administração pública, Portugal versus Suécia, isto dá o quê? 1-0, 2-0? Infelizmente dá 10-0. E não é por mal, porque as pessoas não são piores aqui do que são em qualquer outro sítio. Mas é de alguma forma, nós temos algum atraso na parte cultural, naquilo que é a nossa componente de ver como trabalhamos em todos os aspectos que foram aqui frisados, em equipa, na inovação, na motivação, na própria continuidade daquilo que é o nosso trabalho comparado com a Suécia. Eu vou dar 2 exemplos. Quando eu me vim embora da Suécia para Portugal em 94, e eu estou cá desde 94 porque o bacalhau aqui é muito melhor, e o sol também, e portanto estava lá bem, não é esse o problema, eu recebia a minha declaração de rendimentos todos os anos como uma pequena folha de papel A4, impressa só de um lado, que tinha os meus rendimentos e as minhas deduções, e por debaixo tinha um grande retângulo branco com o título que dizia: se houver alguma objeção, por favor escreva com uma caneta o que tem, assine e mande de volta. Se não, está feito. Nós não precisamos da internet e de todas as tecnologias para simplificar ou fazer as coisas que nós precisamos de fazer de uma forma simples e elegante. Não é esse o nosso problema, não é a falta de tecnologias que nós tivemos até agora. Portanto, esta questão da inovação na Suécia, isto para dar um outro exemplo, ou uma característica que eu quereria dar do tipo de transformação cultural que eventualmente nós gostaríamos de ter à nossa frente, porque todos nós sabemos que é um enorme petroleiro que aqui está para virar em termos de recursos humanos, mas também não temos a opção de não o virar. Ainda nem sequer chegamos à questão de para onde é que ele vai, mas a questão de virar, de não virar, não faz parte do nosso léxico. Os suecos, por volta dos anos de 67, começaram a introduzir uma cultura de chamar-se uns aos outros por tu. Depois, em 68, houve um jornal sueco que adotou a política de chamar todos, desde o primeiro-ministro, fosse quem fosse, por tu. E o diretor-geral da Saúde, no seu discurso de posse, em 1971, julgo eu,
declarou também que para baixo e para cima ia passar a chamar todas as pessoas por tu. Isto fazia parte de um movimento um pouco mais largo, mas o que é facto é que a partir de, talvez, 73, todas as pessoas na Suécia se tratam por tu, exceto a família real, e a família real tratava-se por tu até inícios deste milénio, e deixou de se tratar por tu porque as revistas cor-de-rosa achavam que tinham muito mais piada a dizer Sua Majestade. Pronto, basicamente. Isso significa que o respeito que as pessoas têm, aquilo que se ganha dentro de uma hierarquia, tem muito mais a ver com o respeito que se ganha, por aquilo que se faz, por aquilo que se merece, do que por causa da hierarquia, do título, daquilo que é imposto de cima para baixo. Eu mando sobre ti, portanto sou mais esperto. Coisa que, obviamente, que é verdade na administração pública portuguesa, mas pode não ser verdade em toda a nossa sociedade. Não é? Eu julgo que... Muito bem. Posso pedir à Regi, entretanto, para ir preparando a segunda pergunta pública. Vamos falar de competências de liderança. Vamos falar de competências de liderança. Tem-se falado muito ultimamente de um léxico de competências para a administração. Estas 6 competências de liderança que estão aqui à vossa frente são exatamente as mesmas de que nós, Egon Zehnder, ou qualquer outra empresa da nossa área, utiliza normalmente nos assessments que faz a executivos no mundo inteiro, sejam eles do mundo privado ou sejam eles do mundo da administração pública. Mas aqui para picar a audiência, obviamente que todas estas 6 são importantes, mas a pergunta é qual especificamente destas competências de liderança é que deve ser melhorada na administração pública portuguesa? 1, orientação para resultados, para fazer. 2, liderança de equipas, liderança para baixo, dos líderes para as suas equipas por baixo. 3, colaboração e influência, a capacidade de colaborarmos across e de termos influência sobre outros que não estão diretamente sobre a nossa linha de reporte. 4, liderança da mudança, não é só mudar, é saber liderar essa mudança, seja em nós, seja nos outros. 5, desenvolvimento organizacional, a capacidade que temos ou não temos de conseguir desenvolver outras competências nos outros, de desenvolver a organização tendo em vista uma determinada visão. E 6, impacto no cliente. E deixa à vossa imaginação o que é que cliente aqui significa de um ponto de vista da administração pública. Conseguimos pôr aqui um relógio? Não, portanto, ok, muito bem, então faço eu outra vez. Portanto, vamos supor que já estamos aqui em 10, portanto, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Regi, pode pôr. Ora, aí está. Orientação para resultados, seguido de liderança da mudança. Orientação para resultados e liderança da mudança. Já agora, há uma outra competência que eu não me atrevi a colocar aqui, que é a orientação estratégica e que no mundo empresarial privado tem uma enorme importância. Aqui no mundo da administração pública, os nossos colegas que trabalham com este tema pelo mundo inteiro do lado da administração pública, nomeadamente nos países anglo-saxónicos, na Austrália e na Inglaterra, não utilizam essa parte da orientação estratégica porque acham que não há uma aderência depois à realidade. De qualquer modo, devo-vos dizer que a orientação estratégica, a orientação para resultados e liderança da mudança são precisamente as 3 competências que estão mais correlacionadas com o potencial dentro dos líderes de qualquer organização. Portanto, a vossa resposta não deixa de ser extremamente interessante. Orientação para resultados, liderança da mudança, 2 competências essenciais também no mundo privado. Primeira pergunta aqui para o Diogo. Surpreendido com estes resultados? Não. Falando um bocadinho eu tenho mais anos de experiência profissional na administração pública, enfim, administração indireta do Estado, do que do setor privado. E diria que não noto diferença absolutamente nenhuma na forma... As pessoas são as mesmas. Os funcionários públicos e os meus colegas da administração são iguais, além de terem, em termos físicos, são de facto as preocupações, as manhas, as dificuldades, os medos, são exatamente iguais. O que talvez distinga, de facto, a equipe da Mercer Portugal, neste caso em concreto, que é a que eu conheço melhor,
das equipes onde eu trabalhei, nomeadamente numa grande casa que era o ICEP, hoje a ICEP, que é uma grande escola, e foi para mim uma grande escola, foi provavelmente isto. Ou seja, não havia tanta preocupação com os resultados que o meu esforço individual e coletivo iriam ter. Portanto, parece muito bem, ainda bem que é esta a preocupação em termos de competências, ou que provavelmente se deveria investir mais, porque na administração pública, da minha experiência, vive-se muito ainda há excelentes profissionais, há muito investimento, há muito dinheiro gasto na administração pública, nomeadamente em ferramentas tecnológicas, plataformas, etc., mas depois tudo aquilo consome muito tempo e muito dinheiro, mas quando se vai medir os resultados, fica-se muito aquém. E falava-se hoje ao almoço, e 100% de acordo, provavelmente o que temos que começar a fazer é, de uma forma muito simples, identificar para cada iniciativa, para cada ação que estamos a desenvolver, o que é que pretendemos com esta iniciativa, com este investimento, com esta ação. E comunicá-lo, como dizíamos há pouco, porque é isso que torna as pessoas e as equipes comprometidas. Dizer, ok, nós vamos investir X porque queremos, no final do ano, atingir Y. E não fazer over-engineering. Ou seja, isso sei que para as empresas de consultoria, nomeadamente nas áreas tecnológicas, bad news, mas de facto eu acho que o que há que fazer não é investir em mais ferramentas tecnológicas. É nas pessoas. Fazer as pessoas, e fazer sobretudo os líderes na administração pública, perceber que é muito mais importante um trabalho amontante de comportamento, de atitude, de comunicação, do que propriamente estar a comprar mais tecnologia. Porque o que acontece, falo da experiência que tive no ICEP, é que muitas vezes havia dinheiro que era gasto em boas plataformas tecnológicas, mas não se tinha feito o trabalho a montante, que era de alterar o mindset das pessoas. Portanto, muito 100% bem. de acordo. Francisco, eu não posso deixar de passar esta oportunidade, não é? Tenho o Presidente do INA ao meu lado, portanto, orientação para resultados, o que é que o INA está a fazer neste sentido para mudar a administração pública? Essa chamada pergunta é difícil, não é? Se resposta dessa forma, o que é que o INA está a fazer para mudar a administração pública? E se calhar começava exatamente por aí, porque vale a pena, vamos lá ver, o tema é inevitável e se calhar a pergunta é inevitável. A resposta, se calhar, deve ser, ou a minha resposta, é o que é que está a ser feito para mudar as várias administrações públicas. E tem um pouco a ver, vamos, com a questão do petroleiro ou do elefante, enfim, a imagem que quiserem adotar, digamos, do grande petroleiro, que é muito difícil mudar de rumo, ou de termos um problema suficiente, tão grande como um elefante, e, portanto, para lidar com ele, o melhor é cortá-lo às costas, porque tratá-lo, digamos, de uma vez só é, de facto, muito difícil. Mais uma vez, completamente de acordo com a questão da orientação para resultados, e também para não fugir à pergunta, o INA tem tradicionalmente feito muita formação, sobretudo na área dos dirigentes da administração pública. E bem, encarando os dirigentes como os agentes de mudança, como os líderes da administração e, portanto, apostando fortemente, digamos, nesse segmento. Mas não pode ficar por aí. Hoje teremos que continuar, naturalmente, a fazer isso, mas temos que generalizar a formação. Não é possível deixar ninguém de fora, digamos, do acesso a nova informação, do acesso a, digamos, novas tecnologias, sobretudo do acesso a posturas que tenham muito mais a ver com a sociedade do conhecimento, em que hoje a administração pública também tem que se mover, e menos, digamos, de uma sociedade que aceita a autoridade da administração pública como um facto reconhecido. Formação inicial também é outra das apostas que aqui o INA vai desenvolver, digamos, para toda a gente. E já agora, ligando, aliás, à questão anterior, iniciativas na área do apoio à excelência na administração pública. No fundo, tentando cobrir a dificuldade que vamos ter nos próximos tempos, é tentar cobrir, naturalmente, todo o leque de necessidades. Ou seja, não apenas fazer uma formação destinada a questionar e a formar pessoas, mas também ter uma formação destinada e vocacionada, digamos, para o novo modelo da administração pública,
por enquanto ainda mais teórico do que prático, mas fundado e organizado em volta de postos de trabalho e, portanto, fazendo um apelo fortíssimo a uma formação e capacitação específica para aqueles lugares, mas também, naturalmente, sem esquecer, digamos, práticas de avaliação de políticas públicas e práticas que possam pôr sempre em questão aquilo que estamos a fazer. Esse é outro ponto que me parece também, digamos, muito importante e que devemos aprender, não por questões de administração pública, mas, no fundo, com o pouco que se passa pelo mundo em geral. E a presente crise é um bom exemplo de que, provavelmente, há 3 anos todos nós estaríamos aqui, facilmente seríamos loas, digamos, ao funcionamento do sistema financeiro e hoje, passado pouco tempo, temos uma opinião completamente diferente. Isso claramente que nos apela a questionar sempre os modelos em que estamos a viver e a ter sempre uma postura, digamos, de avaliação crítica muito importante e ativa. Mas, no fundo, se me permitem, digamos, orientação para resultados é fundamental, sobretudo também ter uma preocupação em que os responsáveis, sobretudo quadros técnicos e dirigentes da administração pública, baseiem a sua atuação, de facto, hoje no conhecimento, no desenho de alternativas, no estarem preparados para escolher em cada momento a alternativa mais adequada, mais viável, focados, de facto, em resultados. Muito bem. Henrique, a segunda competência ali indicada é a liderança da mudança. A mudança passa por haver um líder, por haver uma visão, por haver processos, por haver pessoas, por haver tecnologia. O que é que, na administração pública, com a sua experiência, quais é que são aqui os fatores que podem servir do ponto de vista positivo para ajudar intrinsecamente e os outros onde viu as maiores dificuldades? Deixa-me dizer que assim, eu acho que mudança é um facto em si. De alguma forma, nesta nossa apresentação, estamos a fazer o mesmo erro que o Dr. Bilhinha fazia na apresentação de hoje do início da manhã, que é nós fazemos que vamos ter a mudança na nossa entidade por decreto. Primeiro dizemos que é impossível fazer as coisas por decreto, mas depois fazemos decretos para implementar as coisas. Da mesma forma, agora, falamos em mudança, como se fosse qualquer coisa intrínseca que acontece só porque queremos que se decrete que mude, mas não analisamos quais são os fatores necessários para que essa mudança, o próprio processo de mudança ocorra, ou as competências que as pessoas, não só o que eu vejo muitas vezes nas entidades públicas é um bom técnico, tipicamente a nível imediatamente abaixo e com possibilidade de ser promovido, mas sem cadeira naquele momento, é colocado a gerir um conjunto de projetos de melhoria e de mudança, porque está ao lado e não precisa de trabalhar, e portanto temos ali uma pessoa disponível, isto na melhor das hipóteses. Essa pessoa não tem nenhuma formação específica em termos daquilo que tem a ver com mudança, mas contrata alguns consultores como eu, como nós aqui, para fazer um pouco dessa mudança. E lá dentro se vai desgastando nesta mudança, porque tem o apoio, em princípio, do Conselho Diretivo, exceto quando tem a oposição de toda a direção, que é praticamente sempre, certo? E, portanto, nós não damos a atenção devida àquilo que as pessoas precisam de saber para, de facto, poder mudar. Assumimos que as pessoas conseguem mudar a partir da sua realidade, sem conhecerem outras realidades, sem investir tempo em perceber que tipos de mudança é que existem e para onde se vai, sem, de facto, fazer a comunicação da mudança. E, de alguma forma, esta dicotomia aí, que também está em paralelo com a distância, muitas vezes, entre as próprias direções e as equipas que vão mudar, falávamos no elefante a dançar também hoje de manhã. Um dos problemas do elefante a dançar é nós queremos ter um presidente do Conselho Diretivo que quer ter um elefante a dançar na sua sala. A diferença entre ser um cérebro que manda uma organização trabalhar e eu aceitar que os meus objetivos não são a implementação daquela loja nova ou disto ou daquilo. Ontem havia notícia de que a GNR tinha objetivos de multas. A GNR não tem objetivos de multas. A GNR tem BT, especificamente, tem objetivos de fazer parar os acidentes na estrada. E, portanto, no ideal, a GNR-BT, já não existe, mas chama-se outra coisa qualquer, tem o objetivo de não passar uma única multa porque todos os cidadãos obedecem à lei. Esse é o objetivo deles. Os meios são outros, mas esse é o objetivo deles. E, portanto, se eu tenho uma organização que fica focalizada como equipa a trabalhar para um objetivo comum, que é o de terminar com as infrações ao trânsito, eu posso ter um presidente do Conselho Administrativo que tem confiança que eles podem chegar a esses resultados, mesmo que não seja da maneira dele.
Agora, se aquilo que cada um tem de fazer é implementar a vontade do Presidente do Conselho de Administração, então não temos uma organização, uma equipa, uma maneira colaborativa. Temos 2 anos de projeto em que, na última reunião em que se apresenta o resultado ao Conselho Diretivo, eles dizem, não, mas não é nada disto que a gente quer. Eu já passei por essas reuniões e, digamos, não tem praticamente piada nenhuma. Portanto, eu julgo que nós precisamos de investir muito na preparação das pessoas que vão fazer a própria formação de mudança e na preparação para a mudança em si, não no processo técnico novo que vão estar, nas pessoas que vão ser mudadas. E investir numa organização que tenha o peso necessário para se conseguir imprimir essa mudança. E muitas das pessoas que eu vejo nas organizações, quer a nível de técnicos, quer a nível das pessoas que nos últimos anos têm puxado as importantes mudanças e avanços que têm sido feitos, estão muito cansados de várias orientações, de mudanças nas orientações, de falta de reconhecimento, e sentam-se e preferem passar, vem aí outro conselho, eu sobrevivo este, eu fico cá, os outros que venham, e mesmo as pessoas entusiastas que tínhamos connosco, eu vejo as pessoas muito cansadas em termos de mudança. Estamos em 2010, não estamos em 2000, já experimentámos várias fases de mudança e fizemos muitas coisas importantes, mas há aqui uma componente de tomar conta desta mudança e das pessoas que são o elo dela que julgo que é importante. Muito bem, Henrique. Eu ia pedir à Regi para ir preparando a terceira pergunta. A terceira pergunta tem a ver com a administração pública de Singapura, que é reconhecida internacionalmente como uma das melhores, se não mesmo a melhor em todo o mundo. Foi recentemente publicado um livro, Dynamic Governance, precisamente sobre este sucesso da administração pública de Singapura, em que há 3 conceitos que são defendidos nesse livro como fazendo parte deste sucesso. A administração pública de Singapura é capaz de fazer o thinking ahead, de conceptualizar, de antecipar, de criar uma visão. O thinking again, o desafiar continuamente aquilo que é feito e rever aquilo que está a ser feito. E o thinking across, que é a capacidade de colaborar e de customizar aquilo que é feito nos vários serviços da administração pública de Singapura. A pergunta para a audiência é, sendo estas 3 coisas obviamente relevantes, qual destas capacidades considera ser a mais difícil de implementar na administração pública portuguesa? O thinking ahead, o antecipar, o thinking again, o permanentemente rever e desafiar aquilo que está feito, ou o thinking across, o colaborar e o customizar face ao cliente? E vamos dar os habituais 30 segundos não medidos. E, portanto, pedia para pegarem nas vossas maquinetas e votarem. 1, 2 ou 3. E dado que não tenho relógio, estou-me a fazer sinal da Regi que já temos suficiente. Muito bem. Ora, aqui temos um resultado que é mais ou menos idêntico em todos os temas. Diogo. Não me surpreende o thinking across, surpreende-me o thinking ahead, porque eu acho que precisamente nós estamos sempre a conceptualizar. Mas pronto, antecipo que seja a parte a outra, antecipo que seja a antecipação que está ali. Portanto, claramente o português, e é um bocadinho essa cultura latina ou judaico-cristã, não sei bem, de sermos muito individualistas, e portanto a negação da própria cultura. Mas, Diogo, deixe-me interromper. Os ministros e os diretores gerais de Singapura são os mais bem pagos do mundo. É um facto. Metade da remuneração do ministro ou de um diretor-geral em Singapura é variável. Metade da sua remuneração é variável. Depende de 2 coisas. Depende da sua performance individual, por um lado, e depende do crescimento do GDP, por outro. É possível, devemos caminhar numa situação dessas, com a experiência que a Mercer tem por todo o mundo? Bom, agora vou ser politicamente correto. Incorreto ou correto? Incorreto. Bom, é que a doutora Vidal Ferreira Leite não tem qualquer juízo de valor em relação a isso. Disse uma vez aquela questão de suspender a democracia. A Singapura não é uma democracia. E, portanto, é o que é. Ou seja, eu acho que isso é possível em Singapura pelo regime político que existe em Singapura. Não é possível em Portugal e não será possível em Portugal nunca.
E, portanto, não aconselho. Ou seja, não acho que seja por aí, sinceramente. Aliás, os reguladores, nomeadamente o setor financeiro, até estão neste momento a dizer que deve haver mais remuneração fixa e menos variável, precisamente por causa da questão do risco, da tomada excessiva de risco por parte dos bancos. Portanto, não creio que seja por aí. Ou seja, acho que faz sentido existirem prémios decorrentes da avaliação de desempenho na administração pública. Não acho que o variável deva ter mais peso que o fixo na administração pública, de forma alguma. O que me parece que é preciso rever rapidamente, sim, e medir, para depois então alterar, o tempo que se está a perder, nomeadamente com o sistema de avaliação de desempenho atual da administração pública e com os resultados que daí advêm. Falava há pouco, à hora do almoço, que é o tempo que está a ser gasto pelos organismos da administração pública naquelas métricas, naqueles objetivos, naquilo tudo, e depois no final do dia não há prémio para ninguém. Ou há prémio para um número muito, muito pequeno. Portanto, ou se suspendia aí sim o sistema de avaliação de desempenho, ou então tem que simplificar o sistema de avaliação de desempenho. Que creio que é o que falta um bocadinho na administração pública. Já agora, Paulo, e sei que há umas conferências muito interessantes dos Estados Unidos, são o TED, não é? Que as pessoas só podem falar. Aliás, vai-se realizar uma em Lisboa, passa publicidade. Quem não conheça, vale a pena inscrever-se, porque é um evento único cá em Portugal. Mas dizia, rapidamente, a questão da remuneração fixa e variável prende-se também com um tema que tem a ver com competências de liderança e que é o risco, a tomada do risco e a gestão do insucesso. E aí sim eu acho que há muito a fazer em termos da administração pública. Errar é humano e a administração pública portuguesa vive muito mal com o insucesso. Ora, é exatamente ao contrário. É muito bom e é normal e salutar que se erre e que se aprenda com os erros. Recordo, todos nós lemos certamente o discurso do Obama no início do ano escolar nos Estados Unidos e é fantástico o que é que ele diz aos alunos relativamente ao insucesso e à capacidade de ultrapassar as nossas próprias fragilidades e aprender com o erro. Muito anglo-saxónico, pouco latino. Francisco, se calhar comentar isso, mas eu depois vou ter outra pergunta para si. Mas força, comente. Não, toda esta questão eu de facto aqui, pela primeira vez, estive em minoria. Acho que o mais relevante é de facto repensar permanentemente aquilo que fazemos. Mas, enfim, acho que é de facto um muito mau exemplo irmos buscar esta correlação entre uma boa administração pública e a falta de democracia. Acho que vamos ter de ser capazes de ter boa administração pública, mesmo em democracia. Agora, temos certamente um longo caminho a fazer. A questão dos incentivos e a questão dos incentivos financeiros, deixem-me contar-vos em 30 segundos um caso, digamos, que vivi, não enquanto Presidente do INA, mas enquanto responsável político na área da saúde, que tem a ver com a reforma dos centros de saúde e exatamente com o modelo de remuneração dos médicos de clínica geral, não apenas por salário, mas em função do desempenho. E aqui, digamos, todo o conhecimento por todo o mundo está perfeitamente estabelecido de que a forma correta de remunerar médicos de família, portanto, que queremos que estejam disponíveis para receber os utentes na sua lista e que estejam o máximo de tempo disponíveis para os atender, é fundamentalmente por capitação, ou seja, em função do número de utentes inscritos, com uma componente salarial e com alguma componente de pagamento por ato médico praticado, portanto, para aumentarem a sua produtividade. O conhecimento tem dezenas de anos. E, digamos, aquilo que eu vos quero contar é, de facto, esta proposta foi feita, na altura, pelo Ministério da Saúde, em 98 e chumbada, de facto, por incapacidade de haver um modelo diferente na administração pública. E foi voltada a apresentar agora em 2005 e, nessa altura, já com condições para ser aprovada. E a moral que eu tiro desta história é que, de facto, há um longo caminho a fazer na administração pública portuguesa, mas é possível ter progressos, é possível introduzir diferença, é possível inovar, é possível caminhar no sentido correto. É possível focalizar, de facto, em resultados e é possível, e tem sido possível,
encontrar, naquilo, recuperando a minha intervenção inicial, em vez de falar de administração pública, falar de administrações públicas, exemplos de boas práticas, exemplos de sucesso. Esta, como todo o percurso, digamos, de simplificação administrativa que tem vindo a ser introduzida, são de facto exemplos de que é possível caminhar na dimensão, digamos, na direção certa. Com este pequeno pormenor, se falamos de administração pública, temos certamente aí um problema em manejar o leme desse imenso, não Titanic, boleiro. Henrique, a Web 2.0, o social computing, ligado mais a estas áreas de administração pública, pode ajudar aqui a facilitar este processo do thinking ahead, thinking again e do thinking across? Claramente. As ferramentas tecnológicas que nós utilizamos servem, obviamente, para que nós trabalhemos melhor. Melhor pode significar servir melhor as pessoas, pode significar trabalharmos nós melhor, ou então fazer outras coisas e enfrentar outros desafios que nunca tivemos antes. É por isso que a tecnologia serve, é um meio, não é um fim. E já se falou antes também, em termos de medição dos projetos dos TIC, digamos, faz muito mais sentido medir o intuito que levou a um projeto TIC e os resultados desse intuito do que medir o retorno do projeto TIC em si. Agora, eu julgo que é difícil de entender a dimensão e o alcance das novas tecnologias sem as viver e sem as ir experimentando. Porque tivemos há pouco, por exemplo, uma apresentação sobre cloud. Eu estou pessoalmente convencido que a questão de cloud computing e destas novas tecnologias tem muito mais a ver com a forma como elas, quase que de forma invisível, se entranham na nossa forma de estar, de comunicar e de fazer as coisas, do que em projetos específicos que criam uma intranet, uma extranet, mais uma comunicação, mais um processo, mais outro processo. E, portanto, estas tecnologias são importantes, mas é preciso conseguir agarrar a visão daquilo que se consegue fazer em termos de colaboração e em termos de interação, utilizando estas ferramentas de uma forma cotidiana. Porque aquilo que agora nós fazemos com mail, com internet, com os nossos telemóveis, com o novo iPhone, o iPad que vem aí, são coisas que nós nunca tínhamos estruturado nos nossos projetos há 5 ou 6 anos atrás, são coisas que nos aconteceram, que fomos aprendendo e que de forma quase invisível entraram na nossa forma diária e cotidiana de trabalhar. E é aí que eu vejo, muito mais como um enabler do que necessariamente com a tecnologia que nós temos de implementar, de que se nós queremos uma administração pública que de uma forma fácil, elegante, livre, fale, resolva os problemas das pessoas. Ninguém vem por causa de um determinado papel, as pessoas vêm para resolver um problema qualquer, ou utilizam a administração pública para resolver um serviço. Vão ao médico porque querem ser curados, não vão ao médico porque querem ter uma consulta. Pronto. Se nós conseguirmos embutir esta filosofia, e que também requer o thinking across em grande escala, porque precisamos de pensar no processo, pensar nas necessidades das pessoas e largar as tarefas que nós especificamente estamos a fazer e o modo em que nós as fazemos, se nós conseguimos fazer isso, eu acho que é o grande enabler de mais uma transformação da administração pública, que para fora já tem umas quantas coisas bem feitas, mas internamente e entre si ainda trabalha muito fracamente na utilização deste tipo de tecnologia. Muito bem. Resta-me agradecer a todos os membros aqui da mesa o facto de terem estado presentes em nome da APDC. Também a vossa presença. Conseguimos condensar em 40 minutos aquilo que era suposto durar 60, portanto, aqui do lado da eficiência conseguimos chegar lá. Muitíssimo obrigado pela vossa participação também do ponto de vista eletrónico e do ponto de vista APDC. Esperamos que continuem por aqui, por esta sessão. Muito obrigado.